dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, tô bem. E você, meu amor? Difícil o dia ontem, né? Nossa, bastante complicado, né? Até porque a gente tá falando sobre um apresentador que é muito querido por todos, De uma né? relevância enorme. De uma relevância enorme para a história da TV brasileira. E, infelizmente, muitas notícias atropeladas aí no meio do caminho. Muitos colegas desesperados para noticiar algo que ainda não aconteceu. E a gente não sabe se vai acontecer diante do acidente que o Gugu sofreu na casa dele. Então, assim, a gente daqui a pouco vai fazer uma atualização completa para vocês. O que a gente tem realmente de informação. O que aconteceu com o Gugu. E, inclusive, pedir aí para você reforçar o seu pedido de oração, o seu momento de oração e energias em casa. Porque é um momento delicado, gente. Por mais que exista uma curiosidade muito grande em torno do que aconteceu ou deixou de acontecer, a gente está falando sobre uma vida, né? Independente se é uma pessoa famosa ou não, a gente está falando sobre uma vida e a gente tem que preservar a vida dessa pessoa e a honra dessa pessoa também. E respeitar os familiares também, exatamente, né, Gabi? Exatamente. O que muda mesmo é a gente fazer uma corrente de pensamento, uma corrente de orações, de pensamento positivo, para que isso chegue até lá e ele, se Deus quiser, consiga reverter esse Claro, ponto, a gente vai comentar tudo daqui a pouco. Daqui a pouco você conta Pode pra deixar. gente. Bom, Vamos falar parabéns. A gente tem que dar os parabéns para os aniversariantes de hoje. A gente já começa as fofocas na sequência. A gente começa com a atriz Guida Viana, soprando as velhinhas hoje. Um beijo para você, Guida. Parabéns. A atriz Jamie Lee Curtis, que eu amo de paixão. Um beijo, Jamie Lee. Parabéns. Mark Ruffalo também está fazendo aniversário hoje. Também amo de paixão. Queridaço. Parabéns. Eliana, apresentadora, também soprando as velhinhas hoje. Um beijo enorme. Bom, e a parabéns. gente encerra com a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, gente, que está sendo vítima aí de ataques machistas nas redes sociais. Você tá brincando? Só porque, gente, ela apareceu de biquíni na praia e apareceram as celulites dela. Aí começou um monte de cara. Ela não pode ter celulite? Exatamente. O povo falando que está decepcionado com Scarlett Johansson porque ela está com barriguinha de cerveja e celulite, gente. Pelo amor de Deus, deixem as pessoas serem normais. É um Ai, absurdo, que horror. é um absurdo, enfim. Ai, o que tá virando, né? A gente tá vivendo num mundo que tá complicadíssimo. Falando em coisas que o tempo traz pra gente, eu achei que a Jamie Lee Curtis tá tão linda com esse cabelo grisalho. Que maravilhosa que ela ficou grisalha assim, gente. Sim, maravilhosa. Vamos agradecer as coisas que o tempo traz pra gente, vamos ser gratos 100% por tudo isso. Eu agradeço meus celulites por estarem aqui também. Sim. Não, e esse visual, ela É experiência de vida isso, gente. Eu não lembro desde quando ela tá usando esse visual, mas ela usou esse visual numa série chamada Scream Queens, que é do Ryan Murphy, que é uma série meio de humor e meio de terror aí. Ela tá, enfim, maravilhosa como sempre. Bom, sem dúvida. Vamos começar as notícias de hoje, né, gente? Começando antes de mais nada, Gabi, desculpa te cortar, mas eu queria mandar um beijo, um abraço muito carinhoso, antes de mais nada, para a Aparecida Liberato, que é a pessoa mais próxima que a gente tem da família do Gugu, que é a nossa colaboradora aqui do Revista da Cidade, a quem a gente nutre um carinho, assim... Enorme. Ela é uma pessoa muito do bem, muito maravilhosa, além de nossa colaboradora. Então, eu imagino um momento difícil pelo qual ela também está passando junto com a família. Então, receba o beijo não só meu, do Gabi, mas também toda a nossa equipe, que também te adora, viu, Aparecida? Pois é. E é muito delicado, né, gente? Porque ontem, o que eu recebi de mensagem no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas, perguntando: Gabi, é verdade? Gabi, é verdade? Morreu, não morreu? E tudo mais. Bom, gente, é o seguinte, o que aconteceu com o Gugu? Ele estava lá na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos, preparando a decoração de Natal, e ele caiu de uma altura de 4 metros. A informação que foi divulgada pela assessoria de imprensa do apresentador, inclusive que é a querida Esther Rocha, que durante anos trabalhou aqui na Gazeta também. Um beijo para você, Esther. Força aí no seu trabalho, que a gente sabe que a abordagem não está fácil. E segurar esse tranco também não tá brincadeira. O que tem de informação é que ele estava fazendo essa decoração, caiu de uma altura de 4 metros e bateu com a cabeça na quina de um móvel. O estado dele é grave, gente. O estado dele é grave. O que acontece é que existe aí um cuidado médico em torno da situação do Gugu antes de dar qualquer parecer clínico para qualquer pessoa intrometida no meio do caminho. Por quê? O Gugu ainda está vivo. O Gugu não ainda está vivo, o Gugu está vivo, né? É a informação que a gente tem até o momento. Foi um acidente gravíssimo. Ele corre o risco de morte? Sim, ele corre o risco de morte. O Gugu morreu? Não, o Gugu não morreu. E o que acontece? Ontem, a família do Gugu estava a caminho de Orlando.
Então estava indo a mãe dela, irmão do Gugu também estava a caminho de Orlando. Eu falei agora a mãe dele, né? A mãe dele, o irmão dele. Eles já estavam indo independente do acidente ou eles foram depois que souberam do acidente? Eles foram porque eles foram chamados. O acidente ocorreu na quarta-feira, Rê. Tá. Ocorreu na quarta-feira. E assim que eles tomaram conhecimento, já embarcaram. Uhum. Eles chegaram ontem em Orlando por volta das 4 da tarde, 4, 5 horas da tarde. A nota oficial diz por volta das 7h30 da noite, mas outros apontamentos colocam aí entre 4 e 5 da tarde, que foi o horário de aterrissagem do voo. E até então, gente, esses parentes não tinham tido a informação real do quadro de saúde do Gugu. Eles só sabiam que ele tinha sofrido um acidente em casa, mas não sabiam a gravidade disso. Enquanto esses parentes estavam a caminho do hospital, em trânsito, já vieram as primeiras notícias urubuzentas e carniceiras de alguns colegas informando que sim, o Gugu havia morrido. É de uma falta de respeito. É de uma falta de respeito tremenda, porque a família, gente, precisa primeiro ser notificada e assim, receber todas as informações completas sobre o real estado da vítima antes da imprensa começar a se posicionar. Quantas e quantas mortes a gente já acompanhou, isso eu posso falar por experiência dentro da profissão, quantas e quantas mortes a gente ficou sabendo antes e por respeito e por pedido de assessores de imprensa, emissoras, familiares, a gente esperou o tempo correto para fazer a divulgação. Foi assim com o Marcelo Rezende, foi assim com o Boechat, que são casos mais recentes que vocês têm aí, que vocês vão se lembrar. Que a gente tem na memória, no caso do Gugu, gente, a informação é de que sim, ele está vivo. Sim, ele está na UTI de um hospital. E sim, o estado dele é muito grave. É gravíssimo. Ontem também, os filhos do Gugu foram para o hospital aos prantos. E os filhos do Gugu são todos menores de idade. E são pessoas, gente, você que tem um adolescente tem o quê? Uns em casa, 13 anos? 16 anos 16, o mais velho. Tá. Vocês que têm adolescentes em casa, têm parentes adolescentes na família, sabem que eles não vivem sem o celular. Sim. Sabem Notícias que eles consomem as informações todas pelo celular. E por mais que eles morem lá nos Estados Unidos, toda e qualquer marcação a respeito conectado com o mundo, do né? pai, qualquer fala a respeito do pai, eles estão sabendo. Então imagina só, essa família como estava apreensiva, como está apreensiva lá nos Estados Unidos, lendo notícias de grandes veículos aqui do Brasil falando que o Gugu morreu, antecipando o comunicado do hospital, ou melhor, um comunicado que um hospital não emitiu, antecipando um comunicado que a assessoria de imprensa do artista não emitiu, porque fontes muito próximas falaram que ele morreu. Gente, uma coisa que jornalista precisa entender é que morte nunca vai ser um furo de reportagem. Nunca vai ser um furo de reportagem. Existem 1000 pessoas envolvidas antes disso que precisam ser devidamente notificadas antes de matar a curiosidade de todas as pessoas que não têm nenhuma conexão com essa pessoa que está envolvida no acontecimento. E o que é muito maluco, Gabi, é que a gente está falando de muitos jornalistas, inclusive experientes, gente que não começou no jornalismo. Exato, mas assim, é gente que está já no meio jornalístico há tantos e tantos anos, e isso me parece uma coisa tão clássica, tão básica dentro do jornalismo, né? Sim. Que não dá para acreditar que não saiba que um assunto delicado merece ser tratado com delicadeza. E não da forma como foi tratado. Ontem, quando eu te avisei, até mandei uma mensagem pro Gabi no fim do dia, que eu estava ouvindo um programa na Band News, eu vi um comentarista falando. Falei, gente, mas já confirmaram? Porque eu estou ouvindo aqui, acabaram de falar no rádio que ele morreu. E um cara que tem muita janela de rádio já há muitos e muitos anos. Inacreditável. E foi tratado de um jeito meio assim, sabe, foi muito esquisito, Gabi. O tom de desleixo que foi dado lá na Rádio Bandeirantes foi muito complicado e a gente precisa lembrar que quando houve a morte do Boechat em março desse ano, março foi ou fevereiro? Acho que foi fevereiro, na verdade. Foi um mês antes da estreia do Aprendiz. Quando houve a morte do Boechat, nesse dia, gente, estava toda a imprensa reunida para o lançamento da temporada do Aprendiz. Toda a gerência de comunicação, direção de comunicação da Band, a cúpula da Band estava reunida nesse evento num hotel chiquérrimo daqui de São Paulo. Todos nós, durante o evento, recebemos a informação da queda do helicóptero do Boechat. Todos nós, naquele momento, por fontes, já estávamos sabendo sobre a morte do Boechat. E naquele dia, o pessoal da Band falou, pessoal, a gente pede a gentileza
de vocês não se anteciparem na divulgação de informações, porque nós precisamos comunicar familiares que não estão sabendo. Tem uma senhora de mais de 80 anos envolvida, que era a mãe dele, tem a esposa, tem as filhas. Então, precisa dessa delicadeza. A família merece esse respeito. Obviamente e a mesma coisa no caso do Gugu, a mãe dele tem 90 anos. Obviamente que a maior parte das pessoas que estava ali respeitou isso. Outros não. Por quê, gente? Hoje, jornalismo, para vocês entenderem melhor como funciona, tem gente que usa o jornalismo como algo comercial, né? Não deveria ser, mas enfim, é a base de sobrevivência aí de muitas empresas. Maus profissionais existem em todas as profissões, infelizmente. Exato. E hoje em dia, principalmente profissionais da internet que dependem do clique, porque é cada clique que você dá no link dele que gera uns centavos lá para o caixa daquele site, eles ficam afobados em dar as notícias antes, sejam elas boas ou ruins, para que eles tenham cada vez mais cliques. Relevância, digamos assim. Só que numa hora dessas, a gente esquece, a gente não, né? Porque eu não me coloco nesse pacote de jeito nenhum. Algumas pessoas esquecem que existe o lado humano por trás, né? Existe uma família que precisa ser notificada. Assim, existem muitas outras pessoas que precisam saber disso e as informações não podem ser dadas da maneira como um outro jornal de grande porte aqui do Brasil deu ontem, primeiramente noticiando a morte, cravando no título e depois de ser achincalhado na internet, esse jornal alterar o título, mas mantendo a informação. Nisso, olha a bola de neve que se transformou, gente. Esse jornal de grande projeção publicou essa matéria, vários outros sites desprestigiosos, na sequência, copiaram essa informação, reproduziram essa informação e o que aconteceu? A classe artística entrou em pânico e já começou a fazer uma grande corrente, um grande muro de lamentações na internet, falando sobre a morte do Gugu, que até então sequer havia sido confirmada. Então a gente teve aí Tiziane Pinheiro falando, Nicole Boss falando, e assim, um monte de gente passando vergonha na internet por conta de jornalistas apressados, que são pessoas que até então o público, o grande público, confiava, falava, não, aqui é um jornal, sei lá, é uma Rádio Bandeirantes, eu tenho que confiar na Rádio Bandeirantes. Não, é um jornal O Dia, eu tenho que confiar no jornal O Dia. E a gente deveria confiar. Só que, nesse caso, houve uma antecipação, né? Houve como que eu posso dizer? Uma precipitação, uma precipitação. Foram precipitados, foram ansiosos para dar essa notícia, como se fosse um grande furo de reportagem, né? Como se dar a notícia em primeira mão de uma morte de alguém fosse uma coisa importante. E não é, de fato não é. Não né? A gente tem que respeitar as pessoas envolvidas. Assim como o Jornal Nacional fez ontem, e o Jornal da Globo também, eu vou ler a nota na íntegra, divulgada ontem à noite pela assessoria de imprensa do Gugu, falando sobre o estado dele até o momento, tá? Porque os jornais sérios, o que eles esperam, né, Gabi, como você está colocando? A nota oficial, seja da assessoria de imprensa ou do hospital, exato, né, que até agora não falou nada. Então não dá nem para especular sobre porque a gente sabe que depois de uma morte encefálica, o caso é irreversível, né? Só que nem isso foi noticiado ainda, então ninguém pode trabalhar com essa possibilidade ainda se o hospital não afirmou, ele teve morte encefálica. Não é? Exatamente. Existe todo um protocolo médico ainda quando é morte encefálica. Não, tem que passar por muitos processos. São 2 médicos para testar, tem tempo de exame entre um exame e outro, porque né? se ainda tiver qualquer sinal vital dentro do cérebro, essa pessoa tem que ser mantida viva. Tem esperança. Tem que ser mantida viva. Claro. Embora lá nos Estados Unidos, eu não sei qual que é a legislação da Flórida, tá, gente? Embora nos Estados Unidos alguns estados sejam permitida a eutanásia, eu não sei como é a legislação ali da Flórida, né? Então, se tiver qualquer sinal vital ali no cérebro, por mais que essa pessoa vai viver em estado vegetativo pelo resto da vida dela, né, como foi o caso recente do diretor Fábio Barreto, que faleceu essa semana, depois de quase 10 anos em coma, é optativo da família manter essa pessoa viva ou não. Então, assim, a gente não pode se precipitar em relação à morte de ninguém, porque isso não é um furo de reportagem, gente. A gente está falando sobre uma questão humana, sobre uma questão sensível, e as pessoas precisam respeitar. E não é só jornalista não, tá, gente? Ó, um monte de influenciador digital aí que famosos. Ontem fizeram uma palhaçada, fizeram um salseiro, foi uma patifaria, né? E ainda estão fazendo, mas vamos ler primeiro aqui a nota oficial, o que a gente tem de posicionamento até agora por parte da assessoria de imprensa do Gugu, tá? Nesta quarta-feira, dia 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda, em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na unidade de terapia intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local.
As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, no caso hoje, tá, gente? Nessa sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los e contamos com a compreensão de todos, tá? Bom, gente, esse foi o último posicionamento da assessoria de imprensa do Gugu, enviado ontem à noite, tá? Para toda a imprensa. Então, uma coisa que o Gotino publicou ontem no Twitter, eu achei muito sábio, ele falou o seguinte: isso daqui está parecendo uma corrida, enquanto deveria ser uma corrente. As pessoas estão correndo para ver quem é a primeira pessoa a compartilhar a informação. Outras pessoas, gente, que já estão compartilhando fotos com o Gugu nas redes sociais, que eu acho também de um péssimo tom para esse momento. E as pessoas estão preocupadas na biscoitagem, é um termo que a gente usa em internet, né, em ficar recebendo likes com postagens e tudo mais, para falar: ai, gente, o Gugu morreu, ai, meu Deus, coitado do Gugu. Porque fica com cara da homenagem póstuma, Exato. gente. Isso normalmente se faz depois da notícia dada e confirmada. Cata esse seu tempo que você está desperdiçando e reza. E ora. Faz uma oração, independente da sua crença. Se você não acredita, né, uma pessoa ateia aí, é ateu, pelo menos, sei lá, pense positivamente nessa pessoa, porque ela vai receber o seu carinho à distância, sabe? Porque esses posts servem para absolutamente quem, né? A gente tava fazendo essa reflexão na produção. Para que a família receba esse carinho, a família não tá preocupada com isso agora. A família tá preocupada com o Gugu, com a situação dele lá. Então, é o que você falou, pega esse tempo e aproveita ele de uma forma muito melhor, que é orando por ele, né? Exato. Agora, existe a expectativa agora de manhã de sair um boletim médico, né? De o hospital soltar um boletim médico agora pela manhã? Então, a gente não tem essa previsão do horário ainda. Porque tem a questão de fuso e tal, Exatamente. Mas existe a expectativa das 48 horas, como o acidente foi de manhã, na quarta-feira, né? Exato. Então, teoricamente, as 48 horas venceriam agora pela manhã, na sexta-feira. Venceriam agora, mas o que a assessoria de imprensa está colocando? Primeiro, quem receberá o boletim será a família. Claro. E como isso será divulgado para a imprensa, vai ficar a decisão da família. Então, a gente hoje vai ter a atualização. Pode ser que o Gugu tenha morte decretada? Pode, gente. Pode sim. Pode ser que venha a notícia milagrosa de que a gente tenha notícia de que ele não morreu? Sim. Pode também. Então, assim, por mais que tenham colegas que estejam batendo no pé aí, falando assim: olha, a gente corrigiu aqui a informação, alteramos a informação, mas a gente mantém a notícia de que o Gugu teve morte cerebral. Gente, não tem que se orgulhar por isso. Não tem que se orgulhar por isso. É triste. É triste. Todo mundo, isso não é mérito de ninguém. Ontem, todo mundo já estava sabendo disso, porque os jornalistas que trabalham nessa área, na cobertura de famosos, na cobertura de bastidores de televisão, todos eles têm minimamente acesso, ou pequenas fontes, não precisa ser nenhuma pessoa muito próxima ao Gugu, sabe do estado dele. Não precisa ter esse trabalho carniceiro. E você aí que está em posse da sua rede social, também não precisa fazer isso, tá, gente? Não precisa fazer isso. Eu sei que se trata de uma pessoa muito querida, muito amada por muitas pessoas, que teve aí uma carreira brilhante na televisão, que a gente esperava, né, a gente achou durante muitos anos que ele seria o substituto direto de Silvio Santos, tá? Porém, gente, não é o momento de ficar urubuzando. Não é. Uma correção que a gente precisa para fazer aqui na informação é que o filho do Gugu, o mais velho, ele tem 18 anos de idade. Tá. De qualquer forma, é um rapaz muito novo, né? É muito novo. E é uma pessoa que vive conectada na internet. Vive conectada. Sim. Tem muitos seguidores nas redes sociais, porque o menino cresceu, tá uma graça. Tem muita gente que fica paquerando ele na internet. Sem contar também que é um baita de um querido. E aí, ele fica recebendo essas informações, ele fica recebendo toda essa palhaçada que é feita na internet e óbvio, gente, que ele não está bem. Não só ele, como as suas duas irmãs, como a mulher do Gugu, como a mãe do Gugu, como toda a família, todas as pessoas que são realmente próximas, tá? O clima na Record é péssimo? Está péssimo, porque todo mundo ali adora o Gugu. Todo mundo numa apreensão enorme, né? Para você ver, Rê, como a situação é tão comovente que até mesmo a Xuxa, né, que tem uma rusga antiga com o Gugu e tudo mais, ontem era ela que estava indo nos perfis das redes sociais de colegas dela, tipo a Ticiane Pinheiro, para corrigir as informações que as pessoas estavam postando. Né? Então, assim,
essa hora, gente, não importa se você tem ou não inimizade com alguém. A gente está falando de uma vida, de uma vida. E pela vida de uma pessoa, a gente não tem nem o que questionar, sabe? Não tem nem que mandar energia ruim ou ficar tendo esse tipo de comportamento maluco. E você falou do impacto, né? Que as pessoas que seguem, que não estavam sendo informadas com os veículos sérios e tal naquele momento, estavam olhando o Instagram e tomaram um susto. O caso da Nanda, por exemplo. Ontem ele veio um susto quando viu o post da Cici Pinheiros, depois que vi nos jornais que não era verdade. Deus no comando, o Gugu vai sair dessa, né, Nanda, se Deus quiser. E tem também informação aqui da Rebeca, que ela falou sobre a idade do filho mais velho, que está com 18 anos. Obrigada, viu, Rebeca? Mas ela também disse aqui que ele estava arrumando o ar-condicionado quando ele caiu. Essa informação também está meio desencontrada, né? Se ele estava fazendo decoração de Natal, se ele estava arrumando o ar-condicionado. Mas, de fato, acho que isso é o que menos importa agora. O oficial, gente, o oficial, eu sei que a primeira informação que surgiu é que ele estava arrumando o ar-condicionado, mas a oficial, divulgada pela assessoria de imprensa da família, é que ele estava fazendo a decoração de Natal da casa dele, tá? Mas é um detalhe. É um detalhe. A queda foi de 4 metros, né? Mas a informação divulgada pela assessoria de imprensa do Gugu é que ele estava fazendo a decoração de Natal da casa dele. Porque lá nos Estados Unidos, gente, rola meio que... Não chega a ser uma competição, mas é um hábito, né? Um costume deles, porque lá tudo é muito barato. Iluminam bastante a casa. E eles fazem aquelas decorações estonteantes que você certamente já viu em alguma dessas comédias da Sessão da Tarde aí, essas comédias natalinas, né, esses filmes de Natal que todas as emissoras costumam passar no fim do ano. Então, assim, ele estava com os filhos, né? Ele estava com os parentes dele que moram ali, fazendo essa decoração, deixando a casa bonita aí para essa época. E tem coisa que não dá para terceirizar, né? Sei lá, eu, pelo menos na hora de decorar a casa, não dá para pedir para outra pessoa, né? Tem que ser a gente mesmo colocar a mão na massa, porque é gostoso de fazer, Exato, né? Exato. Ele estava ali vivendo a vida dele e tocando o dia a dia dele como um pai de família. Ele estava com os filhos por perto. Enfim, gente, por isso que é importante a gente sempre se apoiar pelas informações oficiais que são divulgadas, porque assim como essa história do ar-condicionado, assim como essa história da morte, tudo isso veio, obviamente, de pessoas que contaram para outras pessoas e que chegaram através de outras pessoas até chegar na voz de um jornalista. Fio, né? O que a gente se apoia sempre, é dever do jornalista se apoiar em casos como esse, principalmente, no que vem de informação oficial, claro. Tá? E assim como a gente ainda aguarda, né, um posicionamento da assessoria de imprensa do Gugu, hoje ainda a respeito do estado de saúde dele, a gente não vai se antecipar em qualquer informação, né? A gente vê aí muitos programas de televisão ainda fazendo algum tipo de tentativa de cobertura, né, em relação a isso. Mas, gente, não tem nem o que explicar nesse momento. A gente só tem que aguardar. E ficar mandando aqui as nossas orações para ele, para que algo seja feito, para que a vontade de Deus seja feita nesse momento. Se for a hora do Gugu, que ele vá em paz, mas se for ainda para ele ficar, que ele fique bem, para né? Alegrar a gente, fazer o trabalho maravilhoso que ele faz na televisão. Que ele sempre fez. Agora, no campo da especulação, claro, eu imagino que o que agravou o acidente foi o fato dele ter batido a cabeça num móvel, Exato, né? Esse móvel que estava ali, porque ele poderia ter caído de uma altura de 4 metros e ter tido múltiplas fraturas, por exemplo, pelo corpo e não estar nesse estado tão grave, justamente por causa desse móvel que estava ali onde ele caiu, né, Gabi? Exatamente. Então ele poderia ter tido diversas outras questões. A gente também não sabe, né, se ele não teve nenhuma quebra de osso Sim, no pode ser corpo. Que tenha tido, pode claro. ser que tenha tido, mas o foco agora é na cabeça, né? O que impacta a questão vital é a cabeça. É essa batida que ele deu na quina desse imóvel. É muito preocupante, gente, muito preocupante mesmo. Porém, fiquem com essa informação. Até agora, às 11h06 da manhã, o Gugu está vivo. O Gugu está lutando pela vida, com toda Ele está certeza. lutando pela vida. E se você tem algum carinho por esse apresentador, pela família, ou por mais que não tenha gostado da carreira e nada do que o Gugu tenha feito, mas tem humanidade dentro de si, só pense positivamente, faça uma oração para que a vontade de Deus seja feita nesse momento. E não fique ali na internet pentelhando a família ou postando esse tipo de mensagem negativa, fazendo lamentações antecipadas, porque isso não ajuda em nada. Se você quer ajudar mesmo, faça a sua oração, fique em paz, pense positivamente, porque é disso que ele e a família estão precisando. E aguardem as notícias. Vocês podem ter certeza que os veículos mais confiáveis, que lidam com as questões de morte, com as questões de vida, mais seriamente, eles vão te informar corretamente. De resto, enquanto não houver nenhum comunicado falando
foi a família do Gugu que informou, ou a assessoria de imprensa do Gugu que informou, ou o hospital em que ele está internado informou, todo o restante, gente, não passa de mera especulação, tá bom? Tá. É interessante porque a gente, minha mãe diz uma frase que é muito sábia, né, que diz que o pouco espanta, o muito amansa. A gente sabe que o mundo que a gente está vivendo hoje em dia é um mundo que desumaniza muitas vezes as pessoas, né? A gente vê tanta violência, a gente vê tanta banalização da vida, né, que muitas vezes as pessoas acabam ficando até anestesiadas para esse tipo de coisa, né? Uma notícia que acaba não chocando tanto, aí a pessoa trata de um jeito muito superficial, uma notícia tão grave que representa tanto para um grupo de pessoas, pode não representar para ela, mas representa demais para um grupo de pessoas, no caso uma pessoa pública representa para um grupo ainda maior de pessoas. Então eu acho que fica dessa experiência toda e disso tudo que está acontecendo agora entre os jornalistas, entre os veículos de comunicação, entre os influenciadores digitais, entre os artistas, esse recado não vamos perder o que nos torna humanos. Não vamos perder a essência do ser humano, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é você ter o respeito pelas pessoas envolvidas naquele caso. Eu acho que fica uma mensagem muito forte. Em cima de cada coisa que acontece, a gente tem que tirar uma boa lição, né? Para quem fica aqui. Então vamos pensar sobre isso também. Reflitam bastante, gente. E reforço aqui o pedido. Pensem com carinho no Gugu, tá? Façam uma oração de vocês, porque esse é o tipo de ajuda que nós podemos dar nesse momento. Todo o restante não é ajuda, tá? Outra informação importante que a gente precisa dar aqui, que também foi muito preocupante. Ontem também foi deixou a gente preocupado, o dia pesado, foi um dia né? muito exaustivo pra gente, sabe? Porque toda vez que a gente lida com situações, assim, de pessoas muito queridas, por mais que a gente não tenha uma relação pessoal, a gente fica abalado, fica muito abalado. É a mesma história do Galvão Bueno, gente. Por mais que ele tenha aí conquistado o ranço geral de muita gente por conta do seu trabalho, ele é uma pessoa querida, ele é uma figura muito querida. E ele sofreu um infarto, gente. Sofreu um infarto. E ontem também rolaram muitas especulações a respeito do estado de saúde dele, né? Mais uma vez, no mesmo dia, duas personalidades passando pelo mesmo tipo de situação. Porém, o Galvão está bem, tá, gente? A Desirê, a mulher dele, já fez questão de se pronunciar, o hospital também e a Rede Globo se pronunciaram, falando que ele está bem, ele está sendo super bem atendido depois desse infarto que ele sofreu e está se recuperando. Por conta disso, ele não vai narrar o jogo entre o Flamengo e o River Plate, que é a final da Libertadores da América, prevista para esse sábado, às 5 da tarde. É o Luiz Roberto que vai assumir a função. O comunicado que a Globo emitiu ontem diz o seguinte, ó. Como divulgado mais cedo, nosso companheiro Galvão Bueno se sentiu mal hoje cedo, em Lima, no Peru, onde se encontrava para narrar a final da Copa Libertadores. No sábado, Galvão foi levado para a clínica anglo-americana acompanhado da mulher Desirê Galvão Bueno e foi prontamente atendido. O hospital ainda não emitiu um boletim médico, mas em conversa privada com a esposa de Galvão e com a direção de esporte da Globo, os médicos explicaram que Galvão entrou no hospital com um quadro de infarto e passou por um cateterismo. No procedimento, os médicos disseram que não havia obstrução nas artérias principais, graças a Deus. E que, por esse motivo, não foi necessária a colocação de stents. Ele está bem, consciente e bem disposto. E deve ficar de 24 a 48 horas em observação no CTI. Todos nós torcemos por uma rápida recuperação. No próximo sábado, o Luiz Roberto será o narrador da final da Libertadores. Ele não vai poder narrar, mas provavelmente vai torcer, porque ele é flamenguista, né? Exatamente. E assim, né, gente? Vale lembrar que lá onde ele está, no Peru, né, onde vai ser a final, a altitude do Peru é muito superior em relação ao nível do Rio de Janeiro, que é onde o Galvão vive hoje. Então, assim, é super normal pessoas, quando viajam ao Peru, sofrerem algum tipo de alteração física, algum tipo de reação física, né? Por conta da altitude do local. Tanto que recomendações, né, de pessoas que trabalham com turismo quando você for viajar ao Peru, tire pelo menos o primeiro dia para você se acostumar com o clima. Não vai fazer nada pesado, porque isso pode alterar alguma coisa aí dentro do seu organismo, seja, sei lá, alguma reação na respiração, alguma reação em questão alimentar, enfim, você precisa ter uma ambientação com o clima para depois você, de fato, conseguir fazer algum tipo de atividade. Não estou falando que esse seja o caso do Galvão, mas é uma das possibilidades. Bom, vamos continuar aqui apurando tudo, né, Gabi? Sim.
A gente continua acompanhando. Obrigada pela participação de todos aqui também no nosso Instagram, tá bom? Vamos continuar com as notícias, Gabi? Vamos. Mais uma notícia muito legal para compartilhar com vocês, gente. Morreu na manhã de hoje o rabino Henry Sobel, aos 75 anos de idade. Nossa! Ele que lutava já há alguns anos contra um câncer no pulmão, teve a morte comunicada na manhã dessa sexta-feira. Ele estava vivendo lá em Miami, nos Estados Unidos, e o corpo dele vai ser sepultado no domingo lá em Nova York. A confirmação da morte foi feita pelo rabino Michael Schellinger, que sucedeu Sobel à frente da congregação israelita paulista, né? O Schellinger conta que o Sobel fez uma cirurgia para a retirada do tumor há alguns anos e chegou a retirar uma parte do pulmão, mas o câncer voltou. Ele passou também por um tratamento de quimioterapia, diz aí o rabino. Lutou bastante, mas cada vez que eu encontrava, ele estava cada vez mais debilitado. O Schellinger afirma que o Sobel foi uma pessoa muito importante, fundamental na vida de tantas outras e que será lembrado especialmente por seu papel central na redemocratização do Brasil. Essa notícia foi publicada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Nossos mais profundos sentimentos também para a família. Para a família, e também para toda a comunidade judaica, né? Com certeza. Tinha ele como uma referência aqui no Brasil. Pois é. Pois é, uma muito pena. Muito triste, né? Nossa, que dia difícil, né? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, dá pra aliviar um pouco? Vamos falar do quê? Da Dona do Pedaço? Vamos falar da Dona do Pedaço, gente, porque hoje, enfim, acaba a novela. E se você tá aí ansioso para saber os desfechos de alguns personagens, porque sim, o Valcir Carrasco, embora tenha deixado vazar todos os detalhes dessa novela, ele deixou algumas surpresas reservadas para esse último capítulo. Ainda tem o que surpreender a galera em casa? Olha, a gente precisa chamar a atenção para um detalhe, gente. O que foi aquela cena perturbadora do Camilo acorrentando a Vivi na Casa da Floresta. Gente, foi surreal aquilo. Foi mesmo? Pico de audiência ontem ou não? Olha, eu não sei te precisar se a audiência foi muito alta, porque eu não cheguei a ver na hora. Mas a cena foi muito perturbadora. Muito perturbadora. Eu acho que muitas pessoas em casa, muitas mulheres que já foram vítimas de abuso, de maltrato e tudo mais, se identificaram com essa cena, porque ela foi muito forte. Só para vocês que não assistiram ontem, eu vou contar rapidinho. A Vivi estava planejando a fuga dela com o Chiclete e ela foi surpreendida. Na verdade, ela foi sequestrada pelo Camilo dentro da própria casa dela. Ele, com a ajuda da Berta, tirou a consciência dela com aquele truque antigo, sabe? De colocar o pano com álcool na... o éter, né? Exato. E aí, ela desmaiou e quando ela acordou, ela já estava amarrada pelos pés na cama da nova casa, onde ela, teoricamente, vai viver com o Camilo no meio da floresta. E a cena de abuso, gente, foi surreal. Porém... Esse é o Camilo? Esse é o Camilo. Tá. É o delegado mau caráter. Porém, gente, o final da Vivi não vai ser nada trágico. Pra ela, pelo menos, né? Por quê? Embora ainda haverá, no episódio de hoje, né, no capítulo final, uma tentativa de estupro, o Camilo vai tentar estuprar a Vivi. Caramba, ainda é isso. Pois é, porque ele tá casado com a Vivi, né? Então ele se acha no direito de ter o comparecimento sexual ali com a mulher dele, só que a mulher dele se casou, não foi por vontade própria, não, ela foi forçada a se casar com ele. Então ele vai tentar ter essa noite com ela, só que ele não vai conseguir. O destino do Camilo, de fato, vai ser a morte. O que a gente tem aí de informação? O que foi gravado? Quem mata o Camilo é o Chiclete. Porém, existe sim a possibilidade de quem acabe matando o Camilo seja a Vivi. E aí, gente, se a Vivi matar o Camilo, vai ter toda aquela história da família, de todo mundo ter a mão manchada de sangue por alguma razão, e enfim, né? Faz parte do contexto da história. Só que depois que eles conseguirem matar o Camilo, eles vão fugir e ela e o Chiclete serão felizes para sempre. Eles sim foram o casal mais shippado de toda a novela. Bom, vamos falar também sobre outro grande desfecho muito esperado pelas pessoas hoje, que é a saída da Josiane da prisão. Ela sai hoje, gente. Só que, mau caráter uma vez, no caso da Josiane, é mau caráter para sempre. Sem regeneração. Total, ela tá nesse momento aí de conversão, de que vai ser missionária da igreja e tudo mais. Ela pegou e aderiu a essa onda aí de fiquei santa
para ela sair logo da cadeia. Mas a máscara vai cair. Total. Então, assim, de 30 anos de pena, ela vai sair em 4 anos. E aí, quando ela sair, meu bem, aí a bonitinha vai começar a dar os golpes e tudo. Porque o Regis vai se juntar a ela. E hoje também não se regenerou coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O Regis, ontem, ele falou no capítulo de ontem que ele tinha vendido importadora. Ele deu uma bela parcela desse valor para a mãe do filho dele. E o restante ele falou que vai ajudar em obras de caridade, né? Gente do céu, achei que fosse a ministra Damares ali atrás do Regis naquela foto. Pior que parece mesmo. Gente, que susto! Eu pensei que fosse a Damares. Gente, parece muito. Eu falando, gente, a ministra fazendo... ela ali de E na igreja ainda por cima faz todo sentido, né? Será que não é a ministra? Essa cena foi na igreja? Foi na igreja, o Regis fazendo a conversão. Olha só o Valcir Carrasco, que danado, foi atrás de uma figurante bem a cara da nossa ministra, que é 100%, 200% evangélica, né? Ai, meu Deus do céu, enfim. Mensagem Regis, subliminar. Total. Gente, que negócio é esse? Desculpa aí o corte, olhar mas enfim. Clínico seu, Gabi. O que vai acontecer com o Regis? Ele tá nesse momento aí também de que vai fazer obras assistenciais para a igreja, mas ele vai pegar todas as doações que ele conseguir, vai dar o golpe na igreja. E na sequência, quando ele se encontrar com a Jo, eles teoricamente vão fugir, só que a Jo vai matar o Regis e ficar com todo o dinheiro que ele pegou da igreja. A bicha é ruim mesmo. Exato. Não tem jeito não. A gente só não sabe se ele vai morrer atropelado, se ela vai empurrar ele para debaixo de algum carro, ou se ele cai lá do minhocão. Esse aqui é o do ponto que elevado. não foi revelado ainda. A gente vai ver hoje. Tá bom. Daqui a pouco eu conto mais. Tem mais Você conta coisa mais? Que terei. Vamos terminar aí de falar da dona do pedaço, gente? Vamos. Falta pouca coisa. Ó, hoje vão ter 3 casamentos, tá? Caio Castro, o Roque com a Joana vão se casar. O Agno vai se casar com o Leandro e vai rolar o beijo entre eles. E também vai ter o casamento da Maria da Paz com o Amadeu, tá? Tem uma coisa que a gente precisa falar rapidamente. Você falou Caio Castro? Fala, Eu falei vai. Caio Castro, gente, desculpa. Fala. Caio Castro tá assumindo a Grazi Massafera publicamente agora, tá? Finalmente! Ele assumiu um rótulo na vida. Vivemos para ver isso. Coisa boa. Querido, bom fim de semana pra você, Pra você viu? também, meu amor. @Gabi Perlini, siga no Instagram. Gabi Perlini, @Regiane Tapias. E na segunda-feira a gente volta ao Vivace, como sempre, com Daniel Atala, com comida boa. Ai, tem bife a cavalo segunda, você não vai perder, né? Beijos, fiquem com Deus, até lá!